Sensor sensorial sensitivo. Sensor sensorial sensitivo. E que tal chamarmos esses 3 S para uma vida saudável no espírito, na alma e no corpo? O que é sensor? É um dispositivo que detecta mudanças no ambiente e responde a essa mudança com um sinal. Um sensor converte uma grandeza física, como luz, temperatura, pressão e outras coisas, em um sinal que pode ser lido e interpretado por um sistema ou controle humano. Isto é um sensor. Por exemplo, quando passamos em frente a uma residência à noite, de repente, quando você passa em frente à residência, a luz acende. Isto acontece através de um sensor. E o que é sensorial? Sensorial é uma função do cérebro que envolve os sentidos de coordenação motora. É a nossa relação com o espaço e a percepção de situações ao nosso redor. Através destes mecanismos sensoriais, interpretamos o mundo e absorvemos conhecimento, expandindo a nossa cognição e inteligência. Soma-se isso ao sensor. E o que é sensorial? Mas sensorial à luz da Bíblia. Ora, não se refere a poderes sobrenaturais. Uma pessoa sensitiva, ela não se refere, não estamos falando de poderes sobrenaturais, mas tem a capacidade de perceber e responder de forma sensata e compassiva às necessidades emocionais dos outros, assim como a própria vida. Implica em validar e reconhecer emoções tanto quanto a nossa e a dos outros, e assim agir de forma equilibrada e adequada. Estes são os 3 S's. Estes são os significados de sensor, sensitivo e sensorial. Essa ilustração que Minutos de Sabedoria está dizendo é em função de que, ao longo da nossa caminhada, existem muitas coisas e situações que vão permanecerem e acontecerem todos os dias. Todos os momentos, às vezes, de cada dia, elas vão acontecer. E muitas vezes, esta repetição contínua todos os dias, em função das coisas que acontecem ao nosso redor, que chegam até nós, que nossos órgãos sensoriais detectam, nós incorremos em erros e principalmente acontece uma coisa muito chata e ruim que se chama rotina. E nessa rotina se perde a alegria de viver, muitas vezes se perde a esperança, muitas vezes se torna um enfado cansativo de repetir as mesmas coisas todos esses dias. Imagine você, Noé, levando 100 anos para construir a arca. Imagine você, Moisés, 40 anos no deserto, passando pelas mesmas situações todos os dias. Imagine hoje um casamento de 5 anos, 10 anos e muitas vezes até 2 anos. Já aconteceram coisas que caíram na rotina. Imagine você na vida profissional, como um médico, todos os dias.
entrar num centro de cirurgia e abrir a cabeça dos outros, abrir a barriga dos outros. Imagine você numa profissão em que você tem que lidar com o público todos os dias, falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Enfim, existem coisas no dia a dia, no cotidiano, que se repetem há anos. E isso pode tornar-se cansativo se nós não usarmos a ilustração do sensor que detecta aquilo que está chegando ao nosso ambiente. Se nós não utilizarmos do fator sensorial que o cérebro nos facilita, nos faculta, e não sermos uma pessoa sensitiva à luz da Bíblia, como nós explicamos. Por isso nós temos que sempre, todos os dias, ouvir o que Minutos de Sabedoria nos chama, nos cobra. Ei! Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pare e pense pelo menos 1 minuto sobre o assunto da mensagem, porque 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. E para que isso não aconteça, tenhamos uma vida saudável, abundante, alegre, como o Senhor nos permite, como o Senhor nos cobra, como nos foi dado esta faculdade, o viver o dom da vida com o fruto do Espírito, amor, paz e alegria. Então, qual seria o sensor que nós devemos nos valer, utilizar, espiritualmente falando, para que venhamos a ser sensitivos e usar as faculdades sensoriais do cérebro, e atentos com esse sensor espiritual, termos uma vida saudável no espírito, na alma e no corpo. Sabe qual é este fator? Qual é este sensorial, este sensor? É a manifestação do Espírito Santo na nossa consciência. A consciência é o espião natural que Deus colocou dentro de nós para nos mostrar. A nossa consciência nos mostrando o que é certo e o que é errado, e detectando tudo ao nosso redor, como mostramos no sensor, como demos o exemplo da casa em noite escura, que você chega, a luz acende, clareia. Este sensor espiritual, que é a manifestação do Espírito Santo na nossa consciência boa, porque Paulo fala de várias consciências: fraca, consciência má, consciência corrompida, consciência cauterizada, e já falamos em outras mensagens acerca disso. Então, este sensor espiritual, que é a manifestação do Espírito Santo na nossa consciência, fará com que estaremos detectando tudo ao nosso redor e dentro de nós, por sermos sensitivos, tudo aquilo que poderá nos condenar a uma vida de rotina, de angústia, de enfado, de tristeza, de falta de prudência com relação a nós e com relação aos outros. E assim clarear esta situação, fazendo com que venhamos a tomar atitudes de alegria, do fruto do Espírito, de esperança, de determinação, de motivação, de admiração. E aí a nossa vida não será uma rotina. Nós seremos como aquele farol no meio do mar, dando direção às embarcações. Seremos como atalaias, sempre trazendo
uma novidade de vida. O nosso testemunho será um testemunho positivo, será um testemunho que vai impactar as pessoas. Por quê? Temos o sensor espiritual. Somos uma pessoa sensitiva à luz da Bíblia e usamos a faculdade do cérebro sensorial que nos ajuda a detectar as coisas externas e internas. Pare um minuto e pense profundamente na ilustração desta mensagem, para você verificar como está a sua vida, como estão os seus dias, como você vem se conduzindo há anos na sua profissão, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida acadêmica, em tudo que você faz todos os dias e é uma coisa repetitiva. Analise, pare e pense se isto não se tornou um peso para a sua vida. E à luz do Espírito Santo, fazendo isso, você poderá utilizar esses 3 S e retomar a alegria de viver, retomar a alegria do Senhor, que é a nossa força, retomar o fruto do Espírito que nos impulsiona e nos mostra e nos coloca como uma árvore frutífera, frondosa, aonde colocarmos a planta dos pés. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, utilizando a cada dia os 3 S que vão te levar a uma vida abundante como Cristo nos prometeu. Deus abençoe você rica e poderosamente, utilizando o sensor espiritual, utilizando o sensorial do cérebro e sendo uma pessoa sensitiva à luz da Bíblia, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.